toda pessoa teme algo, tá? As pessoas que dizem que não temem nada, na verdade são pessoas totalmente inconsequentes, tá? Porque o temor, ele faz parte da existência do ser humano como um fato de sobrevivência, né? Ou seja, o animal, quando ele teme, ele tem duas características: ou ele foge ou ele avança. E não é muito diferente para o ser humano. O que difere o ser humano do animal é a sua capacidade de abstração. Ou seja, quanto mais um homem pensa, mais ele teme. E chega a temer até mesmo as suas próprias sensações referentes ao medo, né? Então, com isso, ele pode ter uma espécie de fobia, tá? Ou seja, há uma espécie de pavor, um medo, né? Deixa a pessoa totalmente apavorada. Quando uma pessoa não sabe daquilo que ela sente medo e começa a sentir medo de todo mundo que acontece, né? Ou seja, de todo mundo que está ao seu redor. Então, isso seria até uma espécie de transtorno, na verdade, né? Interessante que quando falamos acerca dos temores do narcisista, né, eles temem sim algo. A pessoa que diz que o narcisista não teme nada, na verdade não sabe, por exemplo, o universo em que vive o narcisista, porque o seu universo é totalmente, na verdade, conspiracionista. Ele acredita que todo mundo luta contra ele, numa maneira, na verdade, de o derrubar. Então verificamos que o medo do narcisista é totalmente imaginário, tá? Ou seja, ele formula, ele maquina meios de destruir aquela pessoa, achando que a mesma o quer destruir. É por isso que o narcisista está sempre de antemão. É sempre uma pessoa totalmente fria em determinadas maneiras, sabe? Ela é calculista. Ela sabe a pessoa do qual que ela vai avançar, né? Ou seja, ele sempre procura conhecer o terreno para ele poder agir. Então, o narcisista, ele é uma espécie de covarde, porque ele sabe com quem ele mexe e ele nunca vai esperar uma espécie de retaliação da mesma, tá? Então ele tem um conhecimento prévio da pessoa do qual que ele vai conquistar, ludibriar, enganar, né? E, por exemplo, dissuadir essa pessoa, tá? Porque ele sempre vai chegar perto de pessoas que não tem uma autoestima muito boa, uma pessoa, por exemplo, que tem uma certa codependência, um estado de afirmação. Então, quando o narcisista conhece uma pessoa, o que ele faz? Ele começa a conversar com a pessoa. E uma pessoa que é totalmente dependente emocional ou tem uma autoestima baixa, ele vai conseguir mapear, né, todo o comportamento daquela pessoa. E como o narcisista, ele é um mimetizador, ele vai enganar a pessoa e a pessoa vai acreditar que encontrou uma espécie de alma gêmea, né? Ou seja, uma parte dela. Então, o narcisista, ele sempre finge que se encaixa a sua vítima, tá? Ele sempre finge, na verdade, que ele está de acordo com os sonhos dela, porque na verdade ele faz o contrário. Ele vai moldar a vítima a sua percepção de mundo, porque ele vai, na verdade, distorcer toda a percepção da sua vítima acerca da vida, da realidade. Então, as pessoas, quando terminam o relacionamento com a pessoa que tem transtorno de personalidade narcisista, tem o seu emocional muito mais abalado, né? Mas aí você me pergunta, mas o que o narcisista teme, na verdade? Na verdade, ele tem 7 tipos de medo, tá? Eu vou enumerar 7, tá bom? Ele teme ser totalmente desrespeitado, né? Ou seja, eles exigem respeito, mas não demonstram respeito. Eles exigem, né, por exemplo, a
atenção, mas não dão atenção. Ele apenas dá atenção quando ele quer usurpar essa vítima, tá? Então, ele tem um medo muito grande de não ser reconhecido de acordo com os seus delírios, porque quando uma pessoa na verdade mostra a realidade para ele e tira o pé dele do chão, na verdade coloca o pé dele do chão e é totalmente frio, indiferente a ele, ele fica totalmente desestruturado. Então temos que verificar, por exemplo, que o medo ele é a mãe da raiva, né? Então, por exemplo, uma pessoa que vive constantemente com raiva, que é o caso do narcisista, ele sempre teme ser o quê? Na verdade, ele sempre teme ser desrespeitado, tá? E também não só esse temor, mas eles também temem ser abandonados e rejeitados. Interessante que o narcisista não sabe lidar muito bem com a dor, por mais que ele cause dor aos outros, mas ele mesmo não sabe lidar com a dor. Então eles têm um medo muito grande de rejeição. Então eles não sabem se dar muito bem com o pânico, com a dor, com a solidão, tá? E com crises, né? Então ele tem tudo isso, viu? Mas ele não demonstra para as pessoas. Ele sempre, na verdade, quando está sozinho, ele aparenta esses sintomas, tá? Essas crises. Isso verificando que uma pessoa que tem transtorno de personalidade narcisista. O interessante também é que ele temem ser totalmente criticados. Nós conhecemos críticas como se fossem críticas, tá? Construtivas ou destrutivas. Mas para ele toda crítica é destrutiva, porque ele vê uma crítica como uma espécie de ameaça. Ele não vê uma adversidade, na verdade, do qual que ele possa se superar. Ele sempre vê, né, essa crítica, na verdade, como algo que lhe quer subjugar, lhe fazer passar mal, sabe? Assim, sabe, faz ele sentir totalmente, praticamente um nada. Então é por isso que quando ele é confrontado, o narcisista, ou é criticado, ele tem uma atitude totalmente pueril, ele parece praticamente uma criança. E dentro desse aspecto também, ele teme ser totalmente ridicularizado, tá? Então, como ele teme ser ridicularizado, ele vai usar, na verdade, a humilhação como uma forma de defesa, né? E também ele teme, né, dentro desse espectro, na verdade, temem ser expostos, né? Eles acreditam que não tem atos falhos, porque quando uma pessoa demonstra, na verdade, aquilo que ele fez e daquilo que ele está errado, na verdade, ele começa a fazer o quê? Começa a fazer a sua chantagem emocional, o seu teatro emocional, tá? Para que as pessoas, na verdade, vejam que ele é uma pessoa firme, resiliente. Mas a força do narcisista, na verdade, não está na postura, mas não está na compostura, está no grito, né? Ele tenta impor aquilo que ele é. Ele tenta impor aquilo que ele não é, na verdade, tentando mostrar para os outros aquilo que ele é. Então é por isso que o narcisista também, ele teme ser totalmente irrelevante na vida dos outros. Interessante que quando alguém, na verdade, está acordando dos encantos do narcisista, né, ele fica totalmente apavorado e começa a fazer os seus love bombings, né? Por exemplo, dar uma espécie de amor, de carinho, quando ele vê que a pessoa está se afastando dele, não quando é o contrário. O narcisista, ele quer que o mundo se adapta à sua vontade, à sua maneira de agir. Quando uma pessoa age da mesma maneira que o narcisista se sente totalmente centrado. Porque se você for fazer isso com o narcisista, você tem que fazer desprovido de raiva, desprovido de ódio, né? Eu sei que é muito difícil, mas você tem que fazer isso desprovido de tais sentimentos, porque como ele é um leitor, na verdade, do comportamento, né, das pessoas, ele percebe quando alguém está totalmente com raiva, mas quando ele não consegue ler a pessoa, ele fica totalmente desestruturado, tá? Então é por isso que ele também teme ser totalmente mediano. Sabe aquele narcisista que sempre grita, que fala: eu sou lindo, eu sou belo, eu sou inteligente, eu sou maravilhoso, sabe? Eu sou uma pessoa muito inteligente, eu sou cativante. O narcisista, ele sempre coloca o eu na frente de tudo. Mas quando você demonstra para o narcisista que ele é mediano e medíocre,
Interessante que medíocre, né, ele vem, na verdade, de uma raiz que significa média, né? É um crivo médio. Tá certo que hoje em dia se tornou totalmente pejorativo. Mas se você chamar um narcisista de medíocre, né, ele vai se sentir totalmente desajustado, né? Porque ele teme, na verdade, ser igual às outras pessoas. Porque, olha bem, se ele vê os outros igual a ele, na verdade, quando ele se sente ameaçado, ele se sente menor. Então ele grita com o outro tentando impor a sua energia, né, o seu grau de força, de soberania. Então um relacionamento para o narcisista nunca se baseia em uma balança, né, nesse nível de igualdade, tá? Ele sempre tem que estar por cima. Então, se você, por exemplo, desmascara o narcisista dentro desses aspectos, né, você terá uma grande vantagem sobre ele. Mas você, quando for fazer isso, você tem que ter em mente de que você já tem um plano totalmente elaborado, de que não vai viver mais com ele, de que você vai viver a sua vida, sabe? Então você tem que dar uma oportunidade para si mesmo, para provar a si que você não depende do outro para viver, tá? Então o narcisista, quando ele vê que uma pessoa é totalmente codependente a ele, ele faz tudo, na verdade, para humilhar essa pessoa e começar a retroalimentar esse círculo, sabe? Aquele círculo que ele humilha, exalta a pessoa, humilha e ele exalta a pessoa, aquele sopre e né, aquele morde e assopra, na verdade, que nunca acaba. Então a escolha é praticamente sua, se você quer manter um vínculo com um narcisista, tá? Ou não. Se vocês estão gostando dos vídeos que eu estou postando, por gentileza, se inscrevam no nosso canal. Eu até fico repetindo isso na maioria das vezes, né, em todos os vídeos, mas eu curto muito com a ajuda de vocês, para que, se vocês estiverem gostando realmente do conteúdo que eu estou passando para vocês, tá, que vocês se inscrevam, não dure nem 3, 4 segundos, vocês se inscrevam, aperta o botão das notificações, dá um joinha, e vocês também podem, na verdade, sugerir um tema também, não só acerca do narcisismo, mas outros temas, tá, referente ao comportamento humano. E como sempre, viu, eu agradeço o carinho e a atenção de todos que nos têm ajudado constantemente, e até a próxima.